Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui, né? Gravar mais alguns conteúdos. Hoje, um motivo, vamos ver, tomara que simples, mas pode ser que a gente tenha uma notícia muito ruim. Eu passei, desde o último vídeo, eu fiquei quase um mês em São Paulo. Essa semana eu estava trabalhando no Rio de Janeiro, na fazenda. Até gravar algumas coisas relacionadas à fazenda, mas a correria foi tão grande, tinha muito serviço, que não deu tempo de parar para ficar gravando. Mas nos próximos semanas, meses aí eu vou voltar lá, né? E aí eu vou gravar como é que é a vida da fazenda lá também, as rotinas, uma fazenda de gado de corte, de plantio e de gado de leite também, tá? Pra gente mostrar isso aqui no canal também. Mas hoje é domingo, 3 horas da tarde agora, tô saindo aqui de Belo Horizonte, tô saidinha de Belo Horizonte, tô indo pra Moeda, né? Lá pro sítio, lá pro rancho e lá pro lago, lá pra ver como é que estão as coisas. Na quinta-feira, no final do dia, o pessoal lá da obra me ligou e disse que os peixes simplesmente sumiram. Não se via nenhum peixe no lago, nenhuma movimentação no lago. Jogaram comida, jogaram bastante coisa lá e nenhum peixe comeu nada e a ração ficou toda em cima da água. E aí eles estavam com medo dos peixes terem morrido ou de alguém ter roubado, enfim. Mas não tinha marca nenhuma lá de que alguém possa ter roubado os peixes, então não acredito que seja isso. Nós vamos conversar mais pra frente ali, deixa eu chegar lá, né? Tô dirigindo aqui só pra resumir mesmo. E eu pedi então que não jogassem mais ração na água, já que eles não estavam comendo, só essa ração vai decantar, vai fermentar e pode ser muito pior. E hoje, domingo, então 3 dias depois, teria já voltado do Rio de Janeiro, né? Eu voltei do Rio ontem e iria lá olhar o que estava acontecendo pra dar uma olhada. Mas eu acredito que realmente seja uma coisa mais simples, seja mais por conta do frio mesmo, tá bom? Hoje aqui durante o dia tá marcando 22 graus, mas à noite tá chegando muito a 11 graus, 12 graus, 13 graus nessa última semana. Isso faz com que os peixes mudem mesmo o comportamento, deixem de comer. Mas vamos ver, vamos chegar lá. Acredito que lá para as 3h40, 3h50 já esteja lá, daqui uns 40, 50 minutinhos. E a gente volta aí para tentar entender o que aconteceu. Bom, turma, chegamos aqui no lago. Ele está lotado de água, bastante água caindo, graças a Deus. Tem um movimento de peixe em cima da água ali, isso é bom. Da última vez que eu mostrei pra vocês, a água não estava no máximo, né? Vamos descer aqui e continuamos. Bom, deixa eu ficar parado ali. Tô vendo muito movimento de peixe, eles estão 3 dias sem comer. Tomara que esteja tudo normal. Lá no fundo também tinha uns peixes pulando. Acho que tem um boiando ali, ó. Tem aqui, mas não sei se é peixe ou se é folha, mas veremos também. Há muito movimento na água, pelo menos pode ser um bom sinal. Vamos ver aqui o que aqui vai dar. Ó, vou andando aqui, tô chegando aqui na beirada, né? E dá pra ver que a água ficou bem mais verde, então a adubação que eu fiz lá há 25, 30 dias atrás funcionou muito bem. A cor tá bem legal. Eu devo repetir aqui, talvez até hoje mesmo, vou ver, dependendo do horário que se eu conseguir repetir, eu vou gravar para vocês como eu fiz essa adubação, ou nos próximos dias. Como ela tá com a cor legal, talvez eu espere alguns dias ainda para voltar a adubar. Mas vamos ver aqui o que eu vou fazer aqui. Eu não tô vendo os lambaris aqui, eles já apareceriam, mas vamos andando. Não sei se dá para vocês verem daí, ó. Talvez por causa do sol, do horário, mas a água está bem mais verde. E isso é interessante, gente, porque quanto mais verde a água, mais fitoplâncton, zooplânctons a gente tem. Então isso pode servir de alimentação principalmente para alevinos, peixes mais jovens. E além disso, nessa época do inverno, ela preserva um pouco melhor a temperatura da água do que uma água transparente, como estava antes de eu fazer essa adubação. E alguns benefícios de menos perda também de temperatura durante a noite e por aí vai. Então, além dela esquentar um pouco mais, ela perde menos temperatura. Então, um problema grande do inverno é o frio, que tá assim, de longe e tudo mais. O que eu acho que pode ter acontecido aqui foi isso, de ter esfriado demais, uma onda de frio, ter dado essa diminuída na alimentação deles aí. Mas vamos ver como é que eles vão responder aqui. Vou jogar um pouquinho de ração para ver se eles chegam. Chegando aqui na ração, né? Quer ver como é que tá
a cidade delas. Um resultado, já falando para vocês, que foi bem legal, que o pessoal me falou nesses últimos dias, é que deu muito certo aquela questão da ração de granulometria maior e a ração de granulometria menor. Então os lambaris estavam comendo a menor, alguns peixinhos menores também, e a maior, somente os tambas, os peixes maiores estavam comendo. Aqui eu tô até vendo, talvez tenha acabado a menor, estavam comendo muito nesses últimos 25 dias aí. Foi parar mesmo na quinta-feira, 3 dias atrás. Mas vamos ver, talvez também o que tenha acontecido era isso. Como a ração menor, agora como eu não sabia dessa informação, a ração menor talvez tenha acabado e aí os lambaris não estão comendo a maior, né? Ou comendo muito pouco da maior. Além do frio, eles já sabem que não tem comida para eles, já que não tem a ração pequena. E os tambas sentem mais do que o lambari, né? Então às vezes numa dessa daí, ó, olha lá, mas os lambaris chegaram, tem lambari. Primeiro, ó. Dá um zoom aqui. Por enquanto só lambari tá comendo. Vamos ver se chega tambaqui. Eles comem, tentam comer a ração, mas não dão conta, né? Eles são muito pequenos. Vamos ver se os tambas chegam, ó. Chegou o primeiro tamba. Bom sinal, gente, bom sinal. Não sei, não acho que eles vão comer a mesma coisa que eles estavam comendo comparado a um mês atrás, 15 dias atrás, porque realmente está mais frio. Estamos entrando no inverno. O inverno começou dia 22 de junho. Então, entramos realmente no inverno. Mas os peixes estão na ativa. Isso é um bom sinal. Eu confesso que eu fiquei um pouco sem saber como ajudar de longe, né? Fiquei um pouco receoso, às vezes até com medo mesmo de alguém ter vindo aqui, passado rede, mas achava que isso era muito difícil acontecer. Não tinha marca, o pessoal tinha falado. Seria uma canalice muito grande quem alguém vier aqui roubar alguma coisa dos outros assim. A gente sabe que no mundo de hoje tem. Mas acho que foi realmente essa questão do frio. Eu vou medir aqui algumas coisas da água, temperatura da água. Eu comprei uns kits para fazer teste de amônia, fiquei uma coisa que eu desconfiei também que pudesse acontecer, ter subido amônia no lago, mas pelo visto foi o frio mesmo lá. Chegaram os tambas, estão comendo, coisa linda. Eu vou fazer algumas medições aqui, a gente volta depois tratando com força desses peixes pra gente tentar filmar. Eu tenho em Belo Horizonte alguns dias, próximos 15, 20 dias direto aqui, então eu vou vir aqui muito, eu coloco algumas imagens deles comendo, mas olha aí, ó. Estão comendo, os tambas estão comendo. Muito bom. E aí é uma coisa que nós demos jeito, né? No último vídeo eu mostrei pra vocês que o lago estava baixo, para cair pouca água. Voltou agora a quantidade normal de água cair no lago. E lá na vazante dele já está vazando novamente. Isso é muito importante para a gente garantir a oxigenação desse lago. Eu acho que assim que esses peixes forem crescendo, eu vou ter que acabar instalando um aerador mais ou menos ali. Enquanto isso, essa água aqui vai garantindo pra gente a oxigenação desses peixes. Turma, joguei aqui mais uma pasada de ração, alguns lambaris comendo, tem alguns tambas subindo lá. Esse horário é muito ruim pra gente ver os peixes, né? Mas dá pra ver que eles estão movimentando, que eles estão comendo. Um pulando ali. Então assim, vou chegando, voltando a comer. Mas eu acho que realmente vai ser a questão do inverno mesmo, e adaptar esses peixes aí. Provavelmente uma parte não vai sobreviver, uma pequena parcela deles, né, não vai aguentar o frio. Seleciona também quem sobreviver, porque vai dar conta de viver aqui, principalmente os tambaquis, né? Agora os tambacus são um pouco mais resistentes, mas mesmo assim eles diminuem esse metabolismo dele. Estão comendo, não daquele mesma forma que eles comiam um mês atrás, mas já era esperado. Eu vou ajustar nesses próximos dias a quantidade que está jogando aqui para a quantidade que eles estão comendo. O que eu quero? Eu quero que essa quantidade que eu joguei de ração na água, que foi a medida que eu estava passando para eles, que eram 2 medidas dessa aqui por dia, ela seja comida em no máximo 15 minutos. É um parâmetro que eu já li em alguns estudos e tudo mais, que mostra que ok, que eles estão saciados. Se essa comida ficar muito tempo em cima da água, eu tenho um problema dessa ração que não foi comida começar a descer, e aí ela entrar num processo ali de decomposição, fermentação, e isso rouba oxigênio. Então não é o que a gente quer.
Então vou observar nesses próximos dias. Devo vir aqui, hoje é domingo, devo vir aqui amanhã, devo vir aqui na quinta-feira, na sexta, no sábado. Tentar ajustar essa quantidade para achar uma quantidade nova aqui para eles comerem no inverno. Eu acho que assim, depois que eles se adaptarem também, eles voltam a comer melhor. E na hora que der uma semaninha de menos fria aí também, você vai ver, volta a comer do mesmo jeito. Aí a gente vai ter que ir adaptando assim, jogou, sobrou, diminui. Jogou, comeu, ok, mantém. Tá comendo muito rápido, pode aumentar um pouco da quantidade. Agora tá sobrando muito, diminui. Bom, turma, eu vim pro lado de cá. Joguei mais um pouco aqui. Aqui já tá, a atividade tá um pouco menor, mas lá no meio, olha lá, eles estão comendo ainda. Tá subindo uns maiores ali no meio, mas muito pouco. Vamos observar nos próximos dias, mas a minha conclusão é essa, que o frio realmente chegou, principalmente de madrugada aqui. Ontem eu passei próximo aqui, ó, lá na 040 na BR, que fica uns 20, 30 quilômetros daqui. Na verdade, naquele alto lá, menos que isso, né? 10, 15 quilômetros em linha reta. Ontem, meia-noite, estava marcando 14 graus. Então já é uma temperatura que os peixes sentem. O que eu achei que pudesse ser um peixe boiando, na verdade, é só uma folha. Então aí comendo devagarzinho, os grandes mesmo não deram a cara, mas acho que durante a parte da manhã que eu vier aqui para dar comida para eles, que vai ser mais fácil de observá-los. Aí a gente vai acompanhando e eu vou dando notícias para vocês. Eu vou dar uma medida na temperatura do lago aqui, trouxe um termômetro, vou buscar ali. Os outros parâmetros de temperatura eles não chegaram, então, desculpa, os outros parâmetros de água eles não chegaram, que é a questão da medida de amônia, de oxigênio solúvel na água. Assim que eles chegarem, aí eu também vou fazer esses parâmetros com vocês. Mas vou pegar o termômetro. Cadê o termômetro? O termômetro tá aqui. Vou pegar o termômetro aqui pra gente ver mais ou menos quantos graus que essa água tá. Não coloquei nem a mão na água ainda. Com o termômetro em mãos aqui, é um termômetro que a gente usa na cozinha, usa para várias coisas. Eu vou ver a temperatura dessa água. Com a garrafinha também, com o auxílio de uma garrafinha, eu vou ver se eu consigo pegar ela uma profundidade um pouco maior. Tô sozinho, então não vou me molhar aqui. Mas vamos ver como é que tá a temperatura, pelo menos essa parte mais superior aqui, ó. Ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui, ó. É uma água que tá aí por volta dos seus 22 graus, caindo um pouquinho, ó. Água com 22 graus. 4 graus de diferença, gente, do mês passado pra cá. Isso é uma tremenda diferença para peixe, viu? Mês passado, 30 dias atrás, eu medi essa mesma temperatura, ela tava com 26 graus. Acho que isso explica muita coisa, né? Tomara mesmo que seja isso. Aí, ó, 21, temperatura caindo para temperatura ambiente, ó. Vamos ver o que vai marcar aqui. Os peixes continuam comendo lá, ó. Um pouco de atividade de lambari comendo, alguns tambas menores. Mas tá bonito, tá bonito. É esperar, é ter paciência mesmo. Não adianta achar que agora vai ser igual o verão, não. Se a gente tiver muito essa expectativa, a gente vai se frustrar muito. Uma aqui, ó, turma, tá bem cheia, né? Vou também fazer a medição da temperatura da água. Essa água entra na parte alta aqui, né? Então vou colocar bem próximo aqui dela, pra gente entender que temperatura que essa água tá entrando, se ela tá mais fria do que a do lago. Mas olha a diferença, gente. Temperatura do lago em 22 graus e a água que está entrando a 19. Então, claramente, a água que está entrando é uma água fria. Água fria. A água vem lá de cima. Essa época do ano esfria. Então, acho que tá claro aí que... Então, isso é preocupante, né? Não vou diminuir. Eu poderia... Talvez com uma estratégia dessa, diminuir a entrada de água no lago, para que ela esfrie menos a água do lago como um todo. Só que eu teria que estar com aerador ali, porque eu diminuindo a entrada dessa água, vai consequentemente diminuir a oxigenação. E eu não quero correr esse risco agora não. Vou dar uma pesquisada, vou dar uma olhada nessa questão do aerador, que é uma outra coisa que pode ser uma estratégia boa para esquentar a água durante o dia, porque às vezes a água vai tomando sol, ela vai ficando quente na parte de cima, mas a parte de baixo mais estável. Com o aerador ligado, ela dá uma misturada e os peixes se sentem um pouco melhor. Então pode ser uma estratégia boa também, mas custa dinheiro, tem manutenção, né? A própria energia elétrica tem que dar uma estudada qual que é o valor disso e se
vale a pena ou não. O meu medo mesmo era essa onda de frio ser muito grande e acabar tendo uma mortalidade muito alta. Mas se morresse, eu acho que ia boiar. Pelo menos, talvez não no primeiro dia que morresse, mas depois boiaria. E de alguém ter entrado aqui, enquanto não tinha ninguém tinha visto, roubado os peixes, né? Tem uma tristeza muito grande. Tomara que não tenha acontecido isso. Eu não cheguei a ver mesmo os grandes, mas acredito que quanto maior o peixe também, apesar de eles estarem pequenos ainda, os mais velhos têm 4 meses e pouco que eles estão aqui. Fez 4 meses agora, dia 18 ou 20, se eu não me engano. Então, e tem alguns mais novos, né? Então acho que quem está comendo são os menorzinhos, os mais juvenis. Eles são bem ativos. E os outros são já começam a ficar um pouco mais lentos, sofrem um pouco mais com essa mudança de temperatura. Aguardar, gente. Não tem muito o que fazer agora, não. Quero vir mais esses dias, como eu falei, né? Outra coisa que eu vou observar muito é a questão da oxigenação. Apesar de estar caindo muita água no lago, o lago tá bonito. Eu acho que se esses peixes tivessem sem oxigenação, eu ia ver alguns peixes sobre a flor da água aqui, tentando respirar um pouco melhor. Não vi nenhum peixe em cima da água, pelo contrário. Mas vou observar também isso nos próximos dias, para ver a questão de oxigenação. Se for a questão de oxigenação, não tem outra solução a não ser colocar um aerador mesmo, principalmente durante a noite. Durante o dia, eu acho que essa cor esverdeada já ajuda muito nessa oxigenação, então talvez eu não tenha visto também esses peixes por questão dessa água estar mais esverdeada mesmo. Quero chegar aqui um dia umas 5h30, 6 da manhã, acordar aqui e observar durante algumas horas aqui ao longo do dia, né? Passar o dia aqui no sítio, no rancho e ver o que está acontecendo. Então observar cedinho, observar no meio do dia, distribuir essa ração ao longo do dia para ver se é questão de horário também, se é um determinado horário mais quente do dia eles vão comer melhor. Então é tentativa e teste agora. E é isso, não tem muito o que fazer não. Quero dar uma pescada com vocês aí, nunca pesquei no lago, nunca joguei uma varinha aqui, queria fazer isso agora. Tô com um materialzinho bem levinho aí, umas varinhas de mão, um molinetinho bem leve, umas varinhas de menos de 10 libras, então seria bem interessante se a gente conseguisse dar uma pescada. Acho que se esses peixes voltarem a comer bem nesses próximos dias aí, eu até vou dar essa animada aqui e vou gravar a gente fazendo a primeira pescaria aqui, quem sabe não saem uns tambinhos aí e a gente se surpreenda. Em relação àqueles peixes que eu coloquei no último vídeo, não dá para saber ainda, né? Eles eram bem menores, mas acredito que eles estejam comendo aí também esses dias. Acho que eles vão sofrer um pouquinho, né? Porque eles eram mais novos e aí veio essa onda de frio, mas faz parte do jogo. E é isso aí, é lei da selva. Quem sobreviver também, passar, pode ter certeza que vai ter um futuro interessante no lago aqui de crescimento e tudo mais. Se morrer algum de frio, se aparecer boiando também vou mostrar para vocês. Mas também é a seleção, né? Quer dizer que esse peixe, e o inverno esse ano não tá rigoroso, viu? O inverno tá bem tranquilo. Hoje aqui, ó, 18,1 graus. Não sei se tá dando pra ver aqui, vou virar pra cá, ó. Então, temperatura ambiente agora 4h40 da tarde, 5 horas da tarde, 18 graus. Então não tá uma temperatura tão fria. À noite, de noite deve estar chegando aí, como eu falei pra vocês, uns 14, 13 graus na madrugada e por aí. Que também não é frio, mas não é rigoroso. É comum a gente ter umas temperaturas aqui de umas ondas de frio mesmo, de 8 graus, 9 graus, até menos que isso eu já peguei aqui, viu? A região, né? Já cheguei a pegar 4 graus, uma região aqui próxima a Belo Horizonte. E aqui é uma região serrana, alta, então pode ser sim que a gente sofra mais com esses frios. Em relação então a essa questão aí, parece que os peixes ainda estão aí, graças a Deus. Não achei nenhum peixe morto, eles também não relataram peixe boiando nem nada aqui. Isso é muito importante. E a gente observar, vai ser o frio sim, se Deus quiser. O lago tá lindo, tá com menos movimentação do que eu tinha visto, mas normal da época do ano, esperado. Espero que vocês tenham acompanhado essa jornada aí, é só o começo e fica por dentro. Eu vou gravar agora o próximo vídeo para vocês como que eu fiz a adubação do lago, como que eu vou manter essa adubação. Já tem um mês que eu fiz, então eu vou repetir ela. Esse lago manter verde, até aceita um pouco mais esverdeado. E também vou mostrar para vocês essa semana, próximos dias eu vou gravar também junto com o engenheiro como que vai ser a ampliação desse lago. A gente quer realmente crescer isso daqui, triplicar o tamanho desse lago. E nós vamos fazer um estudo de viabilidade para isso, ver a questão de movimentação de terra daquele lado de lá, quanto de terra que a gente tem que mover, se é possível, a nova barragem. Então,
todo esse estudo aí com drones, com tecnologia aí que os engenheiros utilizam. Vem aí essa sequência de vídeos aí, com questão de preço, de quanto que estimativa de gasto, vale ou não vale a pena, é possível ou não é possível fazer. Vou mostrar para vocês nos próximos dias, eu vou vir de bota, de calça e tudo, de onde eu trago a água, como que é o sistema da água. Então fica por dentro, fica ligado que vai ter muito conteúdo aí. Valeu? Eu vou jogar mais um pouco de ração ali do lado de lá, pra gente ver como é que fica o comportamento dos peixes do outro lado aqui também do lago, pra ver se eles encostaram em alguma área específica. Pra ir embora, e aí eu vi que não tinha mais ração na água, eu joguei mais um pouquinho. Olha o que está acontecendo nesse momento. Os peixes estão comendo igual ao mês atrás. Estão lindos, chegaram tambas maiores, estão dando rabada em cima d'água. Graças a Deus, estão super bem. Estavam manhosos mesmo, mas está super bem. Então aí, ó, que cena linda para terminar. Eu vou ficar devendo só vocês, então, aquela cena deles mais perto, pra gente ver o tamanho deles. Mas que satisfação, que cena linda para terminar esse vídeo. Tá aí, ó, pra gente terminar da melhor maneira possível. Mas de qualquer forma, ó, a gente fica com essa cena aqui maravilhosa, coisa linda. Eu já tava satisfeito com o que eu tinha visto, que não era nenhum problema mais sério. Mas agora com esse daí eu fico mais feliz ainda. Lembra de curtir o vídeo se você gostou, seguir aí, vai ter muito conteúdo. Conforme eu coloquei lá, eu falei lá do outro lado, acho que eu já falei isso, não vou repetir de novo. Compartilha com seus amigos, manda pra quem gosta aí. E vamos junto que vai ter muita coisa legal, beleza? Valeu, galera, tamo junto!